Fala galera da internet, professor Davidson de volta, o lembrador, tá? Se você quer continuar recebendo os vídeos, os melhores vídeos de história da internet, do YouTube, se inscreva no canal do Lembrador e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, certo? Dê like no vídeo se gostar, pode comentar, pode compartilhar para Deus e o mundo, não tem problema. Você não pode baixar o vídeo, certo? Meu pagamento é a tua audiência online, tá certo? E hoje um tema especialíssimo, assim como todos da história, mas hoje nós vamos trabalhar a Primeira Guerra Mundial, tá? O primeiro grande conflito entre grandes potências europeias, né, numa dimensão assim mundial, né, com armas poderosíssimas de destruição em massa, tá certo? Então a Primeira Guerra Mundial tá aqui, ó. Vai começar em 1914, vai findar em 1918. Vamos trabalhar o antecedente, tá? O conflito, tá? E as consequências da Primeira Guerra Mundial para o mundo. Tá ok? Se liga, não sai daí, assista até o final que você nunca mais vai precisar assistir a outro vídeo de Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Beleza, então quais são os antecedentes? O que estava acontecendo antes, né, que fez com que ocorresse a Primeira Guerra Mundial? É um dos fatores mais importantes, que é o que cai nas provas, é o que está no vestibular, o que está no Enem, né? São antecedentes e consequências. As batalhas em si, aquela coisa toda, né, quase não cai. Quando cai, eles colocam o texto, o fato, para você analisar. Tá? Então, o que estava acontecendo? Belle Époque, a bela época, né? Ali ó, após a meados do século XIX, né? Segunda Revolução Industrial, né? As máquinas avançando muito, né? Os países investindo bastante em tecnologia de época, tecnologia principalmente as máquinas para aumentar a produção, acelerar a produção, para vender cada vez mais, abastecer o capitalismo, tá certo? Então isso aí gerou um momento de muita euforia da população europeia, principalmente, né? De que este momento de progresso, de ciência, de desenvolvimento, de riqueza da burguesia, principalmente, ele não ia ter fim, né? Só que ele teve um fim. Ele iniciou aqui meados do século XIX, a partir de 1870, mas esta bela época, essa coisa linda, maravilhosa, ela acabou com a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Outra coisa, muitos movimentos nacionalistas, vamos ver já já, tá certo? Por que ocorreram, quais foram estes movimentos e também, né, a busca de novos mercados consumidores. O que estava acontecendo aqui no tempo da Segunda Revolução Industrial, quando os países capitalistas alcançaram, né, a fase avançada do capitalismo? O imperialismo europeu do século XIX, também chamado de neocolonialismo. Tá? Então, neste contexto, tá, vão gerar tensões no mundo europeu. Esse mundo europeu vai se armar e isso vai resultar na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Fortes investimentos em armas, porque, como eu falei, estava acontecendo tensões por conta de conflitos territoriais, né? Disputa por mercados consumidores, tá? Então os países começaram a se armar, mas não estavam brigando. Então chamaram isso de paz armada. Tava todo mundo armado, mas ainda não estava brigando, tá certo? Beleza, ó. Tensões a partir do final do século XIX, já falei para vocês, também por conta da unificação italiana e da unificação alemã, tá? Dois fatos importantíssimos para você entender o início da Primeira Guerra Mundial, tá ok? Rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, por conta de quê? Por conta de disputas industriais e comerciais, por conta de mercado. Porque a Inglaterra foi um dos primeiros países a se industrializar, foi o primeiro a se industrializar. A Revolução Industrial começou lá, e de lá para outros países.
né? Mas a Itália e a Alemanha foram se unificar no final do século XIX, né? E ali já tinha havido a divisão da África e da Ásia, né? No que a gente chama de neocolonialismo, que eu já citei agora há pouco para vocês. E a Alemanha, por ser um país pobre naquela época, antes de se unificar, assim bem como a Itália, receberam poucos territórios do continente africano. Mas quando a Alemanha e a Itália se unificaram, elas cresceram, enriqueceram e começaram a disputar o comércio em áreas que já tinham dono. No caso, uma das áreas era da Inglaterra. E isso aqui começou a gerar uma tensão entre os dois países, rivalidade anglo-alemã, rivalidade Inglaterra-Alemanha, tá certo? Outra rivalidade é a França com a Alemanha, porque tinha acabado de acontecer a Guerra Franco-Prussiana, em que a França perdeu seus territórios de Alsácia e Lorena. E os franceses estavam mordidos, doidos para se vingar da Alemanha. Tá? Então isso aqui gerou um revanchismo, o revanchismo francês. Tá? E nesse contexto todo vai haver a formação de dois blocos, a divisão de dois blocos militares. Tá aqui, ó. Com acordos econômicos, quem se juntou de um lado na Tríplice Entente, a Inglaterra, Rússia e França, do outro lado, na Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Tá? Então, está formado os dois blocos, tá? Os dois lados da Primeira Guerra Mundial, por conta de disputas territoriais, por conta de disputas por mercados, ali no final do século 19. Tá ok? Então nós temos aqui, ó, o Central Power, as potências centrais, tá certo? A Tríplice Entente de verde, tá certo? E aqui, ó, a Aliança Eslava com a Rússia, tá certo? Essa galera aqui eram os protegidos da Rússia, tá certo? Então aqui, ó, a Tríplice Aliança, tá? A Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. E o verdinho, a Tríplice Entente. Os outros eram países que estavam ali sendo disputados, mas eram considerados assim protegidos pelo grande Império Russo. Beleza? Então, bora lá. Também conhecida como a Grande Guerra. Por que como a Grande Guerra? Porque até então não tinha ocorrido uma guerra tão grande. Ah, professor, mas é a Guerra de 100 anos. Em nível de destruição, não foi. Em tempo foi, né? 116 anos. Mas a Primeira Guerra Mundial, em apenas 4 anos, destruiu muito mais coisa. Primeiro, um conflito envolvendo as maiores potências da época. Este é outro fator dela ser chamada a Grande Guerra, porque a Guerra dos 100 anos era França e Inglaterra só. A Grande Guerra não. São vários países europeus. Temos os principais ali que a gente falou, mas tem outros países secundários também que faziam parte das alianças, certo? Disputas imperialistas, nós já falamos, né? Rivalidade, tensão entre as principais potências, Inglaterra, Alemanha e França, no final do século XIX, por conta do imperialismo, por conta das disputas territoriais e disputas por comércio e matéria-prima. Tá? Movimentos nacionalistas que surgiram naquele período também, o pan-eslavismo, que era a união dos povos eslavos da Europa Oriental. Tá? Também surgiu outro movimento nacionalista, o pan-germanismo. Tá? A anexação à Alemanha de territórios da Europa Ocidental, onde viviam germânicos, onde a Alemanha considerava que aquilo aí fosse território de uma raça, né? De uma galera que fazia parte da mesma etnia. Então, um pan é união, né? União de eslavos, união de germânicos. E o revanchismo francês também. Então, tínhamos esses três sentimentos, tá, envolvendo as disputas que geraram a Primeira Guerra Mundial. Revanchismo francês, que eles queriam a recuperação do território que fica entre a França e a Alemanha, chamado de Alsácia-Lorena. Beleza até então? Tranquilo? Nós estamos vendo como a guerra começou, tá? Quais os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então aqui, ó, o Kais, uma propaganda militar humorística francesa, né, dizendo que os alemães estavam querendo o mundo para eles, né, criticando o Kaiser, né, criticando os alemães. Beleza?
qual foi o estopim da guerra? Porque estava tudo pronto, né? Desde o final do século XIX a galera está se armando, né? Que gerou aquela que a gente chamou ela de paz armada, todo mundo armado até os dentes, só não começaram a guerra. E um fato fez com que começasse a guerra: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, né? Este cara e sua esposa foram assassinados junto lá onde? Em Sarajevo, 28 de 7 de 1914. O que eles estavam fazendo em Sarajevo? Tá? Que fica lá na Bósnia, que a Áustria-Hungria dominou aquele território. Eles estavam fazendo um desfile público, um desfile político, né? Mostrando o poder, mais ou menos isso. Tá? E então um sérvio que fica ali fronteira com a Bósnia, um estudante sérvio, Gavrilo Princip, né? Membro do grupo armado Mão Negra, um grupo nacionalista, que o nacionalismo exacerbado estava muito forte naquela época, né? Lutava pela unificação dos territórios que continham sérvios, que é o pan-eslavismo. Né? Eslavos e Bósnia tinha a mesma etnia. Então eles estavam lutando pela união, só que a Bósnia já estava dominada pela Hungria. Então esse cara aqui saiu lá da Sérvia e foi lá na Bósnia e sapecou o príncipe e sua esposa, que estavam desfilando em carro aberto no público, em público, certo? E foi essa tragédia. E aí começou a Primeira Guerra Mundial. Reação da Áustria-Hungria contra a Sérvia. A Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, né? E aí a política de alianças, Tríplice Aliança e Triplo Entente, elas são o quê? Ativadas, tá certo? Tá aqui o Francisco Ferdinando, né? E aqui o assassinato, o assassino do Francisco Ferdinando, tá bom? Tá aqui uma gravura, né, a respeito. O cara chegou, foi a queima-roupa mesmo e sapecou os dois. Aqui é a esposa dele. Aqui falando sobre o atestado, né? O atentado, a produção. Não é atestado é atestado médico. Atentado, aquela pessoa que atenta, né? Que é o príncipe aqui. Beleza até aqui? Então começou a guerra. A Áustria declara guerra à Sérvia. A Rússia, que era protetora dos povos eslavos, declara guerra à Áustria. A Alemanha, que era a chefe da aliança, declara guerra à Rússia. E aí a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E aí vira o baralho de gato, né? Aí começa a Primeira Guerra Mundial. Sucessão de acontecimentos. 28 de 7, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e invade os países com o exército, com respaldo da Alemanha. 29 de 7, um dia depois, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Né? 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e França. 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. E 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Pronto, acabou. Acabou não, começou. Começou a Primeira Guerra Mundial. E aí o negócio vai pegar fogo. Tá aqui, ó. Tropas austríacas executando prisioneiros sérvios. Pensa, né? Uma situação difícil. O cara ali vendado, esperando um tiro na cabeça para morrer na hora, né? Pelo menos, tomara que morra na hora mesmo, não fique gemendo lá no chão, tá certo? Que aí é pior, né? Ficar ali agonizando a caminho da morte. Vamos lá. Fase da guerra. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase, a guerra de movimentação. Movimentação das forças. Ofensiva da Alemanha sobre a França e contra-ofensiva francesa. Equilíbrio de forças. Estava equilibrado o negócio ali. Segunda fase, 1915 a 17. Guerra de trincheira. Aí pronto, parou. Trincheiras são aqueles grandes regos, buracos no chão, né, compridos, milhares de quilômetros de trincheiras que os soldados ficavam dentro, né, só assim, ó, olhando e olhando, ver se o oponente estava ali. Então foi muito tempo ali, ó, de 15 a 17, 2 anos de guerra de trincheira, né, garantia de posições, período de grande desgaste para as tropas. Terceira fase, 17 a 18, entrada de outros países na guerra. Estados Unidos, que entrou para abafar, né? Tava inteirão, entrar lá no último ano da guerra, e saída da Rússia por conta da Revolução Russa. Depois eu vou gravar uma aula para vocês da Revolução Russa. Ela vai sair em março
de 1918 da guerra já estava acabando também, né? Com a assinatura de um acordo de paz com a Alemanha, que é o Tratado de Brest-Litovsk. Olha que nome bacana, hein? Tratado de Brest-Litovsk. É o tratado que a Rússia assinou com a Alemanha para sair da guerra. Beleza? Mas aqui o ponto forte, o ponto que vai desequilibrar a guerra vai ser a entrada dos Estados Unidos, que não ia entrar na guerra. Os Estados Unidos só estavam vendendo produtos, emprestando dinheiro, ganhando dinheiro a rodo, se tornando a maior potência do mundo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe disso, né? Eles não eram a maior potência, a Inglaterra era a maior potência. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se despontam como maior potência, tá? Porque mesmo na Primeira Guerra Mundial, ela foi para a guerra, mas não recebeu um traque, uma bombinha lá nos Estados Unidos. Só os seus navios que foram torpedeados pelos alemães. Por isso que a Alemanha, por isso que os Estados Unidos entram na guerra. Afundaram os navios alemães que estavam transportando mantimentos para a Entente, não para a Aliança. Beleza? Então, trincheiras e combatentes na Primeira Guerra Mundial, olha as trincheiras aí, ó. A galera ficava aí por meses, na verdade 2 anos que ficaram aí. Né? Fazia tudo aí, todas as suas necessidades, dormiam, se dormiam, cocô, xixi, né? Ou cagava, mijava, não sei, né? Ficava aí por muito tempo. Morriam aí dentro. Era um cheiro horrível, barata, rato, né? Uma miséria, uma vida assim de cão, tá certo? Olha aí, ó. Britânicos, né? Once you join your country's army, né? Nós queremos você se junte ao exército britânico. Propaganda aí da Inglaterra para a galera e se alistar ao exército, né? Dia 6 de abril de 17, Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Entente fosse assegurada. Os americanos chegaram assim, abafando mesmo, tá certo? Porque os outros países estavam assim, assolados pela guerra, né? E os Estados Unidos entram inteiro na Primeira Guerra Mundial. Então, ainda em 17, a Rússia sai da guerra devido a questões internas relacionadas com a Revolução Russa de 1917, o nascimento do comunismo lá, né? As ideias do Marx, né? Do Lenin, depois do Stalin, aquela coisa toda, né? A gente vai ainda fazer um videozinho bacana para você, para aprender direitinho a Revolução Russa, né? Tá aqui, ó. Fase final da guerra. Como é que terminou? Julho de 1918. Ingleses, franceses e americanos desferem sucessivos golpes contra as divisões alemãs, que já não conseguem apresentar mais resistência. Então já estava ali, já nas últimas, né? Em Berlim e demais cidades, multidões realizam manifestações contra o Kaiser, né? E o Nicolau, né? E a velha monarquia alemã deixa de existir, sendo substituída pela República de Weimar, né? Né? Em 11 de novembro são assinados os documentos que punham termo oficialmente à guerra. Não Nicolau não, Nicolau é da Rússia, né? Não é Kaiser, era o czar Nicolau II, tempo da Primeira Guerra Mundial também, outra coisa, tá bom? Então bora lá. Ofensiva dos exércitos aliados contra a Alemanha, a galera chegando aí, ó, mas chegando mesmo abafando, sem dó nem piedade, né? Fim do conflito. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva, desequilibrou as forças, né? Início de 1918, a Alemanha isolada e sem forças para sustentar os combates assina um armistício, um acordo de paz, sendo a Alemanha obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Ó, antes eles iam assinar um acordo de paz sem vencedores, que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos propôs. Mas aí houve uma reviravolta lá e se reuniram na França, em Versalhes, no Palácio de Versalhes, palácio lá que o Luís XIV, né, começou a construir, e assinaram, obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. E aí, pronto, não foi uma paz sem vencedores, foi uma paz com perdedor. E pensa na perda da Alemanha, né, destruiu a Alemanha, que define suas obrigações declarando-a culpada na guerra. A Alemanha foi culpada da guerra pelo Tratado de Versalhes. Impôs à Alemanha restituir a Alsácia-Lorena na França, devolver o território. Ceder as minas de carvão do Sarre e da França por um prazo de 15 anos. Eita!
ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica. Pensa, os alemães gostaram, hein? Pagar aos vencedores a título da indenização uma fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. Será que pagou? Não pagou, né? Não tinha esse tanto dinheiro. Reduzir seu poderio bélico. O exército só podia, os militares só podiam conter no máximo um quantitativo de 100 mil soldados, né? Que mais? Proibida de possuir força aérea e de fabricar armas e proibir de ter um exército superior a 100 mil homens. Então lascou a Alemanha assim de vez, né? O Hitler vai utilizar esse discurso aí, o Tratado de Versalhes, para ganhar os alemães na tentativa de vingança em relação a isso aí, né? Olha, máscaras, porque teve o uso de armas químicas na Primeira Guerra Mundial, né? Até o animal, olha só, usando máscara e tal, muitas armas novas e tal, consequência, né? Declínio da Europa. A América, ó, foi lá para cima, porque os Estados Unidos saiu grande vencedor da guerra, né? Que foi duramente atingida pelo conflito nas áreas agrícola, industrial e comércio. A ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então tornaram-se uma das grandes potências mundiais. Intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia. Aparecimento de regimes políticos autoritários como o nazismo e o fascismo. Vou gravar uma aulinha para vocês. Morte de um número de homens 2 vezes maior do que todas as principais guerras de 1790 a 1913 juntas. De cada 100 soldados mortos, 63 pertenciam às forças da Entente. Então a maioria foi da Entente. Hein? O número de civis mortos nas áreas atingidas pela guerra chegou a 5 milhões de pessoas aproximadamente. Beleza? Fome, doença, falta de abrigo foram responsáveis por 80 em cada 100 mortes de civis. Então não foi só de tiro não, hein? Foi por causa da miséria mesmo. Custou mais de 337 bilhões de dólares, né? A guerra, juntando todos os países. Dessa soma, cerca de 186 bilhões de dólares foram gastos diretamente com a guerra. A guerra destruiu a vida industrial e comunitária de muitas cidades e aldeias dessas áreas, fechou ou destruiu escolas, fábricas, estradas, ferrovias. Em muitos países, o povo teve que depender dos alimentos fornecidos pelo governo. Então, tem gente que até vendia filhos, porque o negócio ficou muito bravo. E o Brasil, na Primeira Guerra Mundial, hein? Presidente Venceslau Braz declara guerra à Tríplice Aliança, sob forte pressão popular. Aí o bicho vai pegar, hein? O Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança lá contra a Alemanha, a Áustria e a Hungria. É por isso que os outros se sentiram seguros, né? Que a Inglaterra falou, agora a gente vai, o Brasil está do nosso lado. Participação militar no Brasil, no solo europeu, foi pequena. Poxa. Resumindo-se a algumas ações de pilotos da Força Aérea, na época a Força Aérea Brasileira ainda não havia sido criada, mas havia a aviação do Exército e da Marinha, tá? Treinados na Europa, e apoio médico, além de fornecimento de alimentos e matérias-primas. A Marinha recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando a ação dos submarinos inimigos. Teve uma participaçãozinha até relevante, né? Foi legal. Foi essas correndo na Segunda Guerra Mundial, tu vai ver. Na Segunda Guerra Mundial a gente vai botar para lascar em cima dos nazistas, tá certo? Então, galera, finalizamos aqui a Primeira Guerra Mundial. Depois eu vou gravar um vídeo da Segunda Guerra, vídeo do nazifascismo, da crise de 1929, tá bom? Por enquanto, se liga no lembrador, dê um like no vídeo, compartilha, comenta. Beleza? Tudo certo? Qualquer dúvida, coloca no comentário aqui que o professor vai responder pessoalmente. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!